Fala, professor Francisco Furro, tudo bem, meu querido? Ih, rapaz, eu não ouvi a sua... Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, maravilha. Tudo bom, Sérgio? Beleza, meu caro? Bom demais, querido. Estamos aí nessa luta de campanha, né? É Isso, assim, tá. né? Opa. Na verdade, é assim. Não, é o contrário. Está espelhando. Eu também fico Professor, confuso sempre com câmera. eu agradeço demais você estar aqui comigo nas redes, nas minhas redes. O pedido que eu te fiz para a gente poder conversar, não só para eu te apresentar, para as pessoas que me seguem. Quem está acompanhando a campanha da Duda está vendo que bela campanha que é a campanha da Duda. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de saber um pouco mais de quem é o candidato a vice da Duda, professor de História Francisco Furro, está aqui, então me deu a honra de estar comigo aqui hoje. Pesquisador em mobilidade urbana, professor de História há mais de 25 anos, né, e mestre em administração pela Federal. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de ti sobre quem é Francisco Furro, um pouquinho do seu histórico. Bom, mais uma vez, estou agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço, Sérgio. Você sabe que quando eu fui candidato a vereador em 2020, eu usava esse número aí que você está, 12.700, né? É verdade? Olha só. É. Que E é um número legal. que me deu muita sorte. Um bom sentimento vem dessa informação. Que legal. Eu espero que te dê sorte como me deu, assim. Eu fiquei muito feliz de usar esse número. Até o meu jingle foi feito em cima, até o forrozinho feito em cima da 17.700 do Gonzaga, um amigo meu que fez. Tudo é camaradagem, né? Nossa. Que top! Depois eu quero ouvir o forrozinho. Mas vamos lá. Me conta um pouco mais para a gente poder saber quem é Francisco Furro, professor de História, vice da Duda. Sou nascido e criado em BH, sou de terceira geração de Belo Horizontinos, o que é raro. Minha avó nasceu aqui, ali na Avenida Augusto de Lima, em 1925. E a cidade estava nascendo, a cidade quando tinha pouco mais de 20 anos, 25 anos que a cidade tinha quando ela nasceu. Então eu sou um sujeito nascido e criado em Belo Horizonte, e conheço essa cidade, amo profundamente essa cidade e agradeço a ela tudo que ela me deu. Sou muito grato à BH, à população de Belo Horizonte, por ter podido, por exemplo, estudar em escolas públicas com o dinheiro da população daqui e ter conhecido e ser, de fato, assim como a maioria das pessoas que vive aqui, marcado pelo minério de ferro, pela Serra do Curral, pelo o clássico no Mineirão, pelo Tropeirão e pelo Parque Municipal, por Venda Nova e pelo Barreiro e pelo centro da cidade e pelo Parque das Mangabeiras. Enfim, eu sou um privilegiado Belo Horizontino. Eu estudei em escola pública, estudei no Pandiá, no Marcondes, fiz curso técnico na escola do Sebrae, que esse ano faz 30 anos, sou técnico em administração também. Agradeço a educação e ao ensino técnico por ter me colocado muito cedo. Eu comecei a trabalhar por necessidade e logo quando eu me formei no Sebrae, eu passei na Federal em História, fiz o curso de História à noite na Federal. Sempre trabalhando, estudando e participando do movimento estudantil. Comecei a ter contato com o movimento estudantil ainda no Marconi, eu tinha 11 para 12 anos, quando existia quinta série, sexta série nessa época, eu comecei a entender o que era um grêmio estudantil, então sempre procurei dar alguma contribuição nos espaços que eu frequentava na cidade. Então, sempre fui um cidadão que tentou dar a sua contribuição. E fora da política institucional. A política institucional, eu pensei em política institucional só depois dos 35 anos, porque houve, na verdade, eu fiz parte de um movimento aqui também da sociedade civil, e nós entramos, então, na época, num partido político, e depois eu fui para o PDT, que é natural que eu venha para o PDT, porque o PDT tem na sua formação, na sua história, a principal bandeira que eu carrego, e eu carrego com a Duda, que é a educação. É o partido do Darcy Ribeiro, nosso conterrâneo, da Lélia Gonzalez, nossa conterrânea, que são figuras fundamentais para o pensamento brasileiro,
de formação do povo brasileiro e também figuras fundamentais. O Darcy é o grande articulador, foi o grande articulador da Lei de Diretriz e Base em 1996, que é a principal lei da educação. Então, é muito natural até que eu esteja no PDT. A Duda é minha colega de sala de professores, demos aulas em escolas, em mesmas escolas, conheço há muito tempo. Tenho um profundo respeito pela Duda e essa oportunidade, você me perguntou como que eu estou vivendo isso. De fato, ontem eu estava indo para Sabatina do estado de Minas, eu não posso reclamar da vida não e do que Belo Horizonte me deu, não. Eu sou um sujeito muito privilegiado, já trabalhei um monte de coisa aqui nessa cidade, já trabalhei como vendedor, garçom, DJ, já fiz muita coisa, trabalhei como auxiliar de escritório, já fui jornaleiro no centro da cidade, então já fui office boy, quando existia essa profissão, não existia jovem aprendiz, fui office boy. Tem vivência pra caramba. Mas sobretudo, trabalhei no McDonald's, fui chapeiro do McDonald's. Rapaz, você trabalhei em loja de trabalhar no McDonald's, tá super assim. A Kamala Harris e o Tim Walz, que é o vice dela, ambos estão falando isso na campanha direto, que os dois trabalharam no McDonald's. Sabia disso? Não sabia, não. Mas, enfim, eu trabalhei em muitas coisas, sou muito privilegiado. BH me deu muita coisa, sempre trabalhei porque eu precisava, para ajudar minha mãe. Minha mãe criou 2 homens sozinha. E essa viola atrás de você aí, esses violões atrás de você aí? Meus meninos, que eu de vez em quando eu brinco com eles um pouquinho, porque eu gosto muito de música, e aí depois de velho eu consegui juntar um dinheirinho, consegui comprar um violãozinho para mim, aí de vez em quando eu dou uma brincada aqui com eles. Você dá uma brincada? Eu não vou te colocar igual o Haddad, fizeram uma entrevista lá com ele. Não, mas eu também, inclusive, eu não teria. Se eu tocasse daquele jeito, eu teria vergonha de fazer aquilo. É melhor não tocar. Se for para fazer aquela coisa horrorosa, mas eu entendo também. O Haddad estava fazendo campanha, né? Ele estava fazendo campanha. Ele estava aparecendo. Ele estava fazendo campanha, né? Então ele precisava de fazer aquela graça, até para desmanchar aquela figura pública sisuda, né? Professor Exato. Da USP, né? Que coisa. Ele está sendo trabalhado para ser o sucessor, né? Mas nós não vamos entrar na questão do Haddad, não. Eu queria comentar uma coisa que você falou, que é estudar em escola pública e ter o interesse de reverter aquele tempo e aquela estrutura que a gente recebeu de graça, né? Reverter de volta para a população. Eu também sou formado pela Federal, formado em Direito pela Federal, e eu me lembro demais do ciclo básico, né, que a gente chamava na época, e fazia lá na Fafiche, né? Jogava sinuca ali na Fafiche e tudo. O sonho de curso de todo estudante de Direito era o curso de História. Eu tinha o sonho de fazer História, acabei indo para o lado do Direito, que é uma área que eu amo, eu acho um curso maravilhoso, que ensina muito a todo mundo que quiser fazer, mas o sonho de consumo é História, né? Então eu tinha esse sonho também, e mais ou menos vivi ele naquela época, os 6 meses que eu vivi ali na Fafiche, e esse negócio de reverter de volta para a sociedade um pouco do que a gente teve com a escola gratuita e de qualidade que era o UFMG, que é o UFMG, é uma coisa muito interessante que você comentou aí. Professor, para falar um pouco de mobilidade, que era o primeiro tema que eu queria colocar, que é uma área específica de estudo sua, né? O que você, de forma genérica, gostaria de falar acerca do tema mobilidade urbana em BH? O que BH precisa? É um assunto super importante, que as pessoas teriam mais qualidade de vida se tivessem que ficar menos tempo dentro de ônibus, menos tempo transportando-se dentro da cidade. Então, qual que é o seu recado acerca desse tema, que é um tema específico seu de pesquisa? Primeira coisa, Sérgio, é dizer para quem vai nos ouvir que mobilidade urbana você não resolve com solução mágica. Não tem palavra mágica, não é da noite para o dia. Mobilidade urbana tem que ser tratada como política de Estado. Então, frases como eu vou quebrar a caixa preta BH Trans não passam de um espantalho, de um engodo. E a mobilidade urbana, nos últimos anos, ela virou trampolim político para um monte de gente desonesta. Agora, a gente teve um prefeito que saiu para ser governador, Calil,
que ganhou falando que ia quebrar a Caixa Preta Begatrans. Mentira, mentiroso. O Calil, na verdade, ele é um ignorante, né? Então, assim, não faz nem ideia do que ele está falando. Algum marqueteiro falou. Não, ele é ignorante, no sentido da palavra. Ele não é um... Bruto é outra coisa. A gente tem que começar a usar os termos. É ignorante porque ele ignora. Alguém falou. Ele é um boy, um ricaço, que nasceu rico. O pai era o cara que estava ligado ao Atlético, à construção civil. Então, é um sujeito que não anda na rua, nunca andou na rua. E aí algum marqueteiro falou para ele, olha, você vai falar a Caixa Preta Begatrans. E ele ganhou a eleição. É um chavão. O Fuad aí, que está aí, né? A prefeitura caiu no colo dele, que o Calil, inclusive, não quer nem ver pintar de ouro, porque o Fuad é um desonesto mesmo. Traiu o Calil e para mim. E o Fuad está disputando essa prefeitura porque tem compromissos, inclusive, com os empresários de ônibus de Belo Horizonte. Um homem quase 80 anos, o sujeito está doente. Por que esse homem está disputando essa prefeitura? Porque ele tem compromissos. Eu vi uma live que você fez, se não me engano, foi a do Tempo, e eu não tinha essa informação. Se você puder reiterá-la aqui, há doadores que são empresários de ônibus de Belo Horizonte na campanha do Fuad, não é isso? Ele fez um jantar num restaurante Granfino, que eu nunca fui, e que a 99% da população da cidade nunca irá, porque não tem dinheiro para pagar um prato de comida lá. E fez um jantar para esses ricaços, para apertar a mão desses ricaços e ganhar a doação de campanha. A campanha dele é muito rica. E essa turma que está aí em BH, encastelada, é um povo que... Esse pessoal gosta muito de botar os papagaios deles na rede social para falar assim, menos Estado e mais liberdade. Agora, para eles, é Estado máximo. Eles têm água encanada, eles têm segurança, eles têm iluminação pública, eles têm rua pavimentada, eles têm um bairro seguro, eles têm boa qualidade do ar, a água chega para eles legal, eles chamam a polícia, ela vai, e eles não precisam do sistema público de saúde, porque eles têm dinheiro para pagar. E quando vai vacinar, vai no sistema público de saúde. Então, para eles, o Estado é máximo. E aí, quando eles estão... começa a ter algum tipo de... ganhar menos do que acha que deveria, corre para a prefeitura e fala, me dá o subsídio aí. Ó. Aí a prefeitura vai lá e coloca 1 bilhão na mão deles, para eles tomar champanhe de madrugada. Então, a mobilidade urbana, ela envolve... Você tem o tamanho do tema, e é um problema contemporâneo de todas as grandes cidades do mundo. Ela envolve todo o deslocamento de pessoas, animais, mercadorias dentro da cidade, de todos os meios que é possível fazer esse deslocamento. Então, é uma coisa imensa, mobilidade urbana. Agora, Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte tem 2.450.000 habitantes, mais ou menos. A nossa região metropolitana tem quase 6 milhões de habitantes. Mas o nosso município tem 2.450.000 habitantes, mais ou menos, e tem 2.600.000 automóveis, meu querido. Veículos. Isso? Então, é um pepino imenso. E aí, por exemplo, o Fuad, que é também um sujeito que... O Fuad é um cara que está há 55 anos na administração do Estado, do município. Um sujeito que ficou rico. Já passou por tudo quanto é partido. Ele fala que... E administração. Já. E hoje ele é o representante do Aécio Neves, da família Aro. Esse aí, ele está comprometido com a gente demais. Já tem gente com naco ali na prefeitura, até falar chega. Não, já está tudo loteado já. Está tudo loteado. E o Fuad, eu vou falar um negócio que eu não falei em nenhuma outra live. Não vou falar aqui, já para te dar um corte bom. O Fuad é o candidato Lula, tá? Fale. Ele é o candidato Lula. Já está usando. Não é o Rogério Correia. O Rogério Correia é só um bobo. Ele é só um bobo, um crédulo. O Fuad é o candidato Lula e, faz tempo. O Fuad é com aquele suspensório dele, aquela cara de vovozinho do bem. Aquilo ali, meu filho, aquilo ali onde aquilo ali anda, o urubu voa de chuteira, filhão. Então, a gente precisa ficar esperto. Aquilo ali é raposa velha. E aí, por exemplo, o Fuad, o Fuad é tão demagogo. E aí, o que eu, por exemplo, quando você pergunta para o Fuad, por exemplo, o que você vai fazer, Fuad, para resolver a mobilidade urbana de Belo Horizonte? Vou fazer 7 viadutos.
Ou seja, Não, o que ele vai fazer? Ele vai... Se eu puder comentar, assim, eles estão discutindo paternidade de uma obra, e discutindo mesmo, eu estava vendo no jornal lá, o Calil com o Fuad, a paternidade de uma área de escape no anel rodoviário. Sim, maravilha, que bom que tem aquela área de escape, não estou reclamando não, mas professor, é uma faixa, se eu não me engano, não tem nem 200 metros de faixa. Então, antigamente, os prefeitos que faziam obras, né, quer dizer, Juscelino Kubitschek, quando Getúlio Vargas ia visitar Belo Horizonte, ele fez para a Avenida Amazonas. Então, agora eles estão disputando... Foi a Avenida Antônio Carlos, meu querido. Ele fez Antônio Carlos. A Antônio Carlos, né? Eu lembro que ele fez uma grande avenida para receber Getúlio Vargas. Uma grande avenida para receber. Os caras estão disputando a paternidade de uma área de escape de 200 metros de distância. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Não sei, a população de Belo Horizonte não é possível que enxergou que tipo de obra que eles estão querendo disputar a paternidade. O que é aquilo ali? Isso aí, pelo amor de Deus, para fazer aquilo ali, disputar a paternidade? Qual é? A gente precisa de muito mais que aquilo, né, pessoal? E aí o Fuad está falando que vai fazer 7 viadutos. Por que ele vai fazer 7 viadutos? Porque ele quer botar dinheiro no colo de empreiteira também. Então, o que ele... Ele sabe que o eleitor médio, o cidadão médio, entende mobilidade como um lugar para o carro dele andar. Eu no meu carro, e você tem uma questão cultural, educacional, enfim. Uma cidade que privilegia o tráfego de automóveis, então o Fuad sabe que isso dá voto. Eu vou fazer um viaduto. Aí o eleitor médio fala, que ótimo, o viaduto. Se viaduto resolvesse alguma coisa, amigo... Não, o tempo que gastaram para fazer uma área de escape, imagina qual vai ser o tempo para fazer um viaduto. Não, nós temos aquele viaduto ali perto na contorno ali, perto do Barro Preto ali, ó, do lado da entrada do Prado ali, foi o Lacerda que fez, é um viaduto em cima da contorno ali mesmo. Ali é da contorno? Não, ali é a Andradas. Quase da contorno ali. Ele gastou, na época, 250 milhões de reais. Sabe qual que é o impacto daquilo no trânsito local, em horário de pico? 4 segundos. Então, veja bem, e o Fuad é um demagogo. Então, ele vai virar para nós assim, eu podia, por exemplo, ter eu e a Duda falando, nós vamos fazer um monte de viaduto. Vamos ampliar as pistas de automóvel. Isso aí dá voto, agora não resolve. Então, voltando à questão. Quais são os principais vetores de mobilidade? Quais são as principais soluções que o senhor enxerga para a questão da mobilidade em BH? Eu peço às pessoas só que entendam, mobilidade urbana não é uma coisa simples. Mobilidade urbana tem que se pensar de forma estrutural, são problemas, tem os problemas que são estruturais, tem os problemas que são cotidianos. Belo Horizonte tem muita gente boa para falar de mobilidade, muita gente boa, qualificada. Na BH Trans, que o Gabriel Azevedo extinguiu, mas não extinguiu. Tem muita gente boa da BH Trans que foi para a SUMOB, que é a Superintendente de Mobilidade. Tem muita gente boa para falar da UFMG, na Faculdade de Arquitetura, na faculdade. Tem muita gente boa para falar de mobilidade em muitos lugares, Observatório de Mobilidade, nas empresas, pessoal que trabalha com logística. Tem entre os rodoviários, entre os metroviários. Então, Belo Horizonte tem muita gente boa para sentar e fazer um plano legal de mobilidade. E o BH já tem um plano de mobilidade, chama Plamob, que o Fuad finge que não existe. Ele deu uma requentada agora nas coisas SUMOB, eu até tive na reunião do Observatório de Mobilidade, eles estão requentando, arrumaram uma consultoria, o plano de 2011, se não me engano, arrumaram uma consultoria, estão pagando uma fortuna para essa consultoria para ela pegar o Plamob e dar uma requentada nele e entregar de novo para a cidade. Brincadeira. Então, assim, o que é importante a gente fazer? A primeira coisa, cara, que a primeira coisa que tem que ser feita, de fato, é garantir que a população de Belo Horizonte tenha mobilidade. Então, garantir que as pessoas tenham transporte para elas se locomoverem na cidade, não só para trabalhar, mas para estudar, para ir ao médico, para ter lazer. E isso é o transporte coletivo que resolve. Para aproveitar a cidade. Então, é dar atenção ao transporte coletivo. E a Duda, quando a gente assumir a prefeitura, a Duda e nós vamos ter a oportunidade de rever o contrato da mobilidade, que ele vence em 2028, a concessão pública. Porque a mobilidade, quando a gente fala de ônibus, a gente fala assim,
transporte público, ele não é público, não. Tá? O transporte é privado. O ônibus tem dono, dá dinheiro, dá lucro, etc. A concessão é pública. O transporte é coletivo, mas é privado. Que a gente paga. E a gente paga. Tanto e essa paga. É uma excelente oportunidade para o próximo prefeito, né? Porque a revisão do contrato... É histórica. Né? Não acontecerá nesse século uma oportunidade tão boa novamente, igual a próxima gestão terá. Quer dizer, a revisão do contrato, a renovação do contrato se dará no mandato do próximo prefeito. Exato. É uma oportunidade histórica. Tem um cavalo selado passando na frente da prefeitura de Belo Horizonte. Se o próximo prefeito ou a próxima prefeita, que eu espero que seja a Duda, não fizer nada, meu caro, a cidade pena pelo menos por mais 30 anos na mesma situação. Exato. E sem dinheiro sobrando para mais nada, porque vai tudo para os cofres dos empresários de ônibus. Então, é realmente uma oportunidade histórica. A população tem que aproveitar e colocar um prefeito, prefeita, né, que vai, que não tem nada já colhado com esse pessoal aí. E aí a gente Exatamente. sabe Exatamente. Então, assim, é histórico. É histórico, é uma oportunidade histórica. E aí é uma oportunidade histórica e eu espero, sinceramente, que a gente venha essa eleição para a gente poder dar essa contribuição para Belo Horizonte, sabe? Rever a mobilidade urbana, porque agora nós entramos numa condição... Belo Horizonte tem um dos piores trânsitos do mundo hoje. No horário de rush, para você andar 10 quilômetros, em Belo Horizonte você gasta 1 hora. A gente só perde para São Paulo. Então, é necessário e é urgente que alguém faça alguma coisa diferente para a mobilidade urbana. Eu estava comentando contigo antes da nossa conversa, quando eu gosto muito de fazer ação popular, assim, eu uso da minha habilidade jurídica para vejo uma oportunidade, entro com uma ação popular para resolver um problema que, às vezes, um vereador não consegue resolver. Mas, assim, se você entrar com uma ação popular, você vai direto para o juiz pode dar uma decisão e resolve um problema até com mais facilidade que um vereador conseguiria, né? Certamente um mandato traria muita força para isso, daria tempo para poder pensar nessas soluções, mas uma coisa que aconteceu na pandemia, professor, foi que havia um decreto, esse decreto estipulava a necessidade de que houvesse um afastamento das pessoas dentro dos ônibus, né? Quer dizer, aquela questão toda do afastamento durante a pandemia. Quer dizer, um ônibus só podia ter 10, 20 pessoas, dependendo da época do decreto. Mas a prefeitura reduziu o número de viagens, reduziu o número de ônibus. Então, assim, teve todo um trabalho legal na pandemia da prefeitura, mas nesse quesito dos ônibus foi uma vergonha. Você colocar menos ônibus e exigir um afastamento dentro dos ônibus, um número menor de pessoas dentro dos ônibus, com menos ônibus circulando, não fazia sentido. Eu entrei com uma ação popular, eu estava comentando contigo, que teve uma grande repercussão, saiu em toda a mídia mineira, na Tatiaia, na Globo, no estado de Minas, no Tempo. A prefeitura viu que era uma coisa nonsense, que era uma coisa sem sentido nenhum, e logo no primeiro final de semana, você vê quando a gente quer, a gente consegue resultado prático. Ela colocou mais ônibus na rua, né? Então, essa situação foi uma solução prática que foi dada, que um assunto que não fazia sentido, menos ônibus com a pandemia rolando na cidade. Eu tenho isso no meu histórico com muito orgulho. Uma questão que eu verifico hoje, que é um problema, conversando com dono de bar, de restaurante, que é uma outra bandeira da minha campanha para vereador, né, que também é uma bandeira da Duda, de vocês aí na majoritária, é a questão do trabalhador de bares e restaurantes. Belo Horizonte, às vezes você chega meia-noite, você não tem lugar para comer perto de onde você está. Está tudo fechado, né? E uma das razões pelas quais o comércio está fechando cedo é a falta de ônibus à noite para o trabalhador do comércio ir para casa. Então, o dono do restaurante tem que fechar cedo, porque senão o trabalhador dele não tem como ir para casa. Como é que o senhor vê essa situação? Essa questão do transporte para os trabalhadores, para a gente incentivar essa característica tão importante de BH, né? O BH tem essa característica muito forte, é muito conhecida nacionalmente como a capital de bares e restaurantes. Então, para a gente fomentar que esses bares, esses comércios funcionem até mais tarde, é necessário que a gente ofereça
segurança e ofereça transporte para as pessoas que trabalham e para as pessoas que querem visitar e consumir nesses espaços. Então, o fato de a gente não ter, por exemplo, ônibus de madrugada é um problema, porque isso é um dos impedimentos, dos impeditivos para o funcionamento do comércio à noite. E a prefeitura, ela não fiscaliza a frota de ônibus, a prefeitura, inclusive, ela está num momento tão complicado, porque houve a tal da CPI da Begatrans, que um dos candidatos à prefeitura usou para se promover, junto com outros candidatos a vereador, que estão, assim como você, fazendo o corre da eleição para vereador, cada um à sua maneira usou aquela CPI para se promover. Inclusive, chegaram a me convidar para ir lá falar e depois desconvidaram. Essas figuras irresponsáveis usaram essa CPI para se promover e para essa eleição, né? Só que o tiro saiu pela culatra. Esse candidato não está marcando nem 3 pontos percentuais de intenção. Não serviu para nada aquela CPI. Na verdade, a CPI serviu para aumentar durante um certo tempo a passagem. Se eu não me engano, ela foi de R$ 4,50 para R$ 6,00, se eu não me engano, não tenho o dado exato, mas ela subiu durante um tempo, né? Quer dizer, a briga política fez com que as pessoas tivessem que pagar uma tarifa maior durante um certo tempo naquele processo ali, né? A CPI serviu para um monte de coisa, Sérgio. Serviu para promover gente politicamente, serviu para acabar com a Begatrans, serviu para aumentar o preço da passagem, serviu para colocar o imóvel da Begatrans no bairro Buritis para jogo, para interesses imobiliários, serviu para um monte de coisa. Só não serviu para resolver o problema de mobilidade de Belo Horizonte. Mas a CPI serviu para muita gente. E o subsídio foi pago e a passagem continuou sendo cara. Isso, exatamente. Assim, jogaram na lama um nome de pessoas que agora sugeriram o indiciamento dessas pessoas. Pessoas adoeceram, pessoas que, inclusive, trabalham há anos com a mobilidade aqui de Belo Horizonte. O Ministério Público não vai indiciar, porque não tem provas daquelas acusações. E assim é feita, né? Infelizmente, a mobilidade urbana virou um cavalo de batalha de espertalhões políticos. E umas coisas básicas, professor, por exemplo, como eu fui num show na Arena MRV outro dia, eu não lembro qual foi o show, mas a questão para a população, porque lá dá para ir de metrô, né? E ir embora de metrô. E o metrô, no dia de um show que estava lotado, o metrô não estava funcionando depois do horário do show. Quer dizer, é uma coisa básica que a prefeitura poderia entrar para poder organizar ali a mobilidade das pessoas e a tranquilidade das pessoas poderem ir num show e voltar para casa. Custava no dia do show o metrô funcionar um pouquinho até mais tarde. Quer dizer, se houvesse uma mobilização da prefeitura. Então, são coisas básicas que faltam, um respeito básico que falta à população na questão da mobilidade urbana, que é tão importante para a população. Professor, um momento aí de descontração, eu separei aqui alguns memes de coisas que estão ocorrendo relativamente à política da atualidade. Vou botar o primeiro aqui para a gente comentar rapidamente, para dar uma certa leveza. Primeiro, essa aqui que não teve como eu deixar de falar. Ver se o senhor consegue achar aí o S. Deixa eu ocultar aqui encontra o X aí, o S não, o X. Encontra o X aí. Essa é boa, gostei. Muito boa. Alguém achou aí o X ou não? Cadê o X? Olha, a questão do X, professor, essa é uma questão que me preocupa, porque eu era usuário do X, eu tinha até muitos seguidores lá. Eu também. Também eu gostava. Eu sempre gostei do Twitter. Acho que é uma rede social que combina muito comigo. Gosto muito do Twitter. Mas eu fiz uma pergunta que eu gosto de ir nos eventos de bolsominions e debater com eles, porque o raciocínio deles é tão... A palavra é desmiolada mesmo, o raciocínio é desmiolado. Que, assim, eu tento, com muita racionalidade e respeito, tentar levá-los numa contradição para ver se eles conseguem enxergar onde é que eles estão indo com o raciocínio deles, né? Então, eu estava perguntando para um fã lá do candidato bolsonarista, ali no Arena Hall, quando teve o evento lá, o antigo no Marista, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Vamos imaginar, já que eles gostam sempre de colocar essa questão, né, do pânico nas pessoas,
vamos imaginar que você tivesse alguém tivesse pegado uma foto da sua filha, feito um deepfake naquela foto ali, colocado ela, né, numa situação constrangedora, e postado essa foto no Twitter, no X, e você quisesse tirar aquela foto ali. Mas não tem um representante legal, não tem um endereço, não tem um e-mail para chegar uma ordem judicial para retirar a foto da sua filha do Twitter. O que você acha disso? E as pessoas ficam, quando eu faço essas perguntas, elas ficam sem resposta, sabe? Quer dizer, eu também perguntei, o Brasil é um país soberano, tem que ter as decisões suas respeitadas internacionalmente, todo mundo respeita. O Brasil tem que ter decisão respeitada, é um país soberano. Por que o Elon Musk não tem que respeitar uma decisão judicial? Essa, por exemplo, de como é que faz para tirar a foto da sua filha, se não tem nenhum representante legal, ninguém soube responder. Então, assim, é triste a situação, mas, na verdade, aquilo ali foi uma afronta, né, do Elon Musk, né? E realmente não dá para viver nessa anarquia, né? Assim, é triste, eu gostaria que voltasse. Basta ele colocar um representante legal, que toda empresa tem que ter, qualquer bar ou restaurante, qualquer padaria tem um representante legal, por que ele não tem que ter? Né? Pois é. E são pessoas, muitas vezes, que até às vezes, eu, sinceramente, eu acho que tem até pessoas bem intencionadas ali. Tem uma questão mesmo de informação, tem uma questão do que a liderança que essas pessoas respeitam passa para elas. E essa extrema-direita, o Elon Musk é um representante dessa extrema-direita. Então, ele foi prejudicado, ele não quer assumir nenhuma responsabilidade, ele quer continuar aqui, deixar que os conteúdos circulem na rede dele, mas inclusive, ele é um incompetente, o pessoal incensa demais esses bilionários, esse cara nasceu bilionário, e pegou aquela dinheirama que ele... Na mão de uma pessoa só. Muito poder na mão de um louco, quer dizer... não é louco, cara. Resgatar essas pessoas de volta, exatamente, mostrar para elas, né, que discurso é esse, porque... Sabe, o meu grupo de família, por exemplo, eu quero ter paz, eu faço com respeito, eu faço as perguntas com respeito para tentar trazê-las de volta à racionalidade, porque eu acho que tem muita gente sendo manipulada aí com esse discurso extremo, esse discurso radicalizado, esse discurso de ódio, e eu queria desfumaçar o ambiente nesse sentido, sabe? Deixa eu passar um outro aqui, ó, esse aqui é ótimo também. Acusado de roubo de joias. Esse aqui é ótimo só pela risada dele, né? Não precisa nem comentar, professor, mas é ótimo só para colocar. Ele é acusado de roubo de joias. Ai, meu Deus do céu, o Brasil não é para amadores, minha Nossa Senhora, o roteirista é bravo. É triste isso aí. E a última aqui, ó, essa aqui. O debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Olha, vai. Não. Essa aí vai ficar para a história. Lamentável o nível do debate. Assim, eu sei que muita gente torceu, ficou feliz com o que o Datena fez. Assim, é uma coisa que a gente tem que falar assim, a política não merece isso, né? Assim, muita gente quis dar essa cadeirada lá no Marçal, mas eu acho que o caminho que nós entramos há alguns anos na retórica política é uma coisa lamentável, e isso é só para fazer cortina de fumaça, porque esse pessoal não tem o quê? Solução para os problemas, não tem ideia que dá resultado para a mobilidade urbana, para vários outros problemas, questão de incêndio que nós estamos vivendo, o meio ambiente, a fumaça que nós estamos respirando, eles não têm solução. Então, a retórica fica uma retórica de ódio, e é lamentável que nós estejamos vivendo isso, né, professor? A extrema-direita, né? A ascensão da extrema-direita organizada rebaixa todo o debate. E ali não tem santo, não, viu? O Marçal é um cara muito esperto, que usa isso aí para se promover, mas o Datena lembrando que o Datena pula de galho em galho, conforme for mais importante para ele, melhor. Ele está, inclusive, ele viu que se candidatar não é fácil, ele achou que ele ia ter muito mais voto do que tem. E está absolutamente errado, é um sujeito
Esperar também alguma civilidade do Datena é uma tristeza, né? O mais triste, na verdade, para fazer alguma coisa. Lá... Nesse nível de situação, eu acho que o Datena até, entendeu? Fez alguma coisa, mas é porque a política não tinha que estar nesse nível, né? A discussão tinha que ser outras coisas, e não se consegue discutir outras coisas. Isso é que é lamentável. Professor, para a gente caminhar mais para o final, eu queria conversar um pouquinho sobre a Serra do Curral, que é uma outra bandeira da Duda, é uma outra bandeira da chapa, é uma bandeira minha, pessoal, como candidato a vereador. Sérgio, só para falar para a rapaziada, aqui, ó, esse aqui, ó, são os meus gatinhos, tá? Só porque ele está aparecendo aí, que ele levantou lá, para ninguém ficar assustado. Aquele ali é o que está mexendo, é o Clyde. O outro atrás é o Boni. O Boni e Clyde. Isso. Sejam bem-vindos à live, ao nosso videozinho aqui. Mas, professor, a Serra do Curral, eu tive lá ontem, tá? Fizemos até um vídeo lá. Ela está parada, a mineração, né? Ali da Empabra. A Duda fez aqueles vídeos lá de drone, havia tido uma decisão judicial impedindo a mineração de ocorrer. Mesmo com a decisão judicial, a mineradora continuou a minerar. E aí, esclarecendo para a população, cada caminhão de minério ali leva mais ou menos R$30 mil. Passava, era 10 caminhões a cada 5 minutos, entendeu? 10 caminhões passando. E a multa que estava prevista como punição para a continuidade da mineração era 50 mil diários. Então, assim, só em 5 minutos já superava muito aquilo ali que era de multa. Eu até estava entrando já com uma solicitação ao Ministério Público que a punição não poderia ser ideias práticas. A punição não poderia ser 50 mil reais de multa. A punição tinha que ser a prisão do responsável legal. Aí resolvia, entendeu? Então, ter soluções práticas, é isso que eu sempre falo. Enfim, a mineradora percebeu que fizemos várias denúncias, né? Eu levei as denúncias do Ministério Público Federal, na Polícia Federal, e a mineradora percebeu que o assunto tomou uma gravidade tal, essas denúncias todas sendo formuladas, que ela tinha que, ali não ia dar para continuar, né? E assinou já está valendo, já é executável, ela vai ter que entregar, foi expulsa da Serra do Curral, vai ter que entregar a área, o que é melhor, não só ela não vai minerar, mas a área não vai ser mais dela, ela vai entregar a área para o Parque das Mangabeiras. Isso é uma vitória, não, de muita gente, mas nossa também, minha também, sua, da Duda, né, que é quem está na linha de frente desse embate, porque a Serra do Curral é muito importante para ela ser tratada desse jeito, sem nenhuma contraprestação, porque o minério estava sendo roubado, né? Então, assim, nós não somos bobos, né, para estar tirando o nosso minério, a nossa riqueza, sem pagar nada para a gente, ainda deixando toda uma situação ali de risco na água, risco no ar, né, que nós estamos vivendo, a poeira, e principalmente o risco hídrico que existe ali, né? Então, comemorar, mais esse tema para a gente poder comemorar uma vitória que a gente conseguiu, tirando essa mineradora. Eu estive lá ontem, ela realmente não estava minerando. Ótimo, Sérgio, que bom que você está fazendo esse trabalho, que você está fiscalizando, vitória mesmo, parabéns para você, para a Duda, para todos nós que estão preocupados com o nosso patrimônio na Serra do Curral e para esses bandidos, né? Porque são bandidos, descumprindo ordem judicial e enriquecendo, nos roubando para enriquecer, né? Que bom que essa mineradora foi expulsa da Serra e que essa parte vai para o Parque das Mangabeiras. Fico muito feliz. Mexeu com a Serra do Curral, mexeu com a gente, né, professor? E eu tenho orgulho de estar num partido que defende o meio ambiente. O último tema que a gente vai debater aqui é o meio ambiente. Queria só falar também sobre uma ação, também uma ação popular que eu entrei, que contra o Estado de Minas, o governo do Estado, tem uma taxa que eles fiscalizam, que eles arrecadam, é a taxa de fiscalização de mineradora. Arrecada mais de 400 milhões por ano, professor. A TFRM, taxa de fiscalização das mineradoras. Constitucionalmente, quando você cria uma taxa, a arrecadação dela tem que ser usada para o fim a que se destina, para o que a taxa foi criada. Então, 400 milhões de reais o Estado de Minas arrecada com essa taxa para fiscalizar a mineradora. E como é que você acha que é a fiscalização das mineradoras pelo Estado? É muito... A gente é um Estado que uma parte importante do nosso produto interno bruto, da nossa economia, gira em função da mineração, né? Historicamente, a nossa ocupação territorial tem a ver com isso.
Essa é uma relação promíscua das mineradoras com o poder público, também histórica. E para rever essa situação, e sobretudo para entender quais são os impactos da atividade da mineração, e para a gente evitar coisas que, como aconteceu em Itabira, por exemplo, que a mineração acaba e a cidade ela tem problemas imensos com o fim da mineração, a gente precisa, de fato, de uma política de Estado e não de governo, e que tenha gente compromissada com as pessoas para além do que é o ganho econômico, né? Infelizmente, em geral, essas pessoas ou não se candidatam ou não chegam lá quando se candidatam. Então, a gente precisa pressionar, continuar, e por isso que é tão necessária a sua presença, a sua ação enquanto cidadão, para que a gente possa olhar com bons olhos, cuidar da fiscalização dessa atividade. Porque a gente não quer acabar com a mineração, tem que ficar muito claro, a gente precisa da mineração. Só que, estava conversando com a Duda, a gente fez um vídeo sobre isso, quer dizer, 1,2% dos empregos que é da mineração. Se eu não me engano, 3% da arrecadação do Estado só. Então, não é nada demais, assim, e assim, tem que ter a mineração, é necessária a mineração, só que ela não pode se dar com esse passivo ambiental. Terminaram com uma mineração, uma lavra em Araxá, que é só de minérios pesados e raros. Se eu não me engano, era a Companhia Brasileira de Mineração, o nome da mineradora, e deixaram lá. A empresa faliu, os donos da mineradora, né, já passaram os bens para vários outros destinos. O passivo continua lá em Araxá, sabe? E quem vai ter que desmobilizar ali os rejeitos e tudo, com todo cuidado do mundo, são minérios pesados, vai ter que ser o Estado que vai fazer isso. Então, não dá para deixar a mineradora sem fiscalização. Hoje em dia, o governo, assim, eles se autolicenciam, né? Porque os laudos de licenciamento são feitos pelas próprias mineradoras, na política do Estado hoje, aqui em Minas Gerais. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, porque o valor que arrecada, a quantidade de empregos é tão pequena para colocar em risco tudo que... Né, hoje em dia, várias nascentes, vários patrimônios, o patrimônio da natureza de Minas está sendo ameaçado pela mineração. Então, não é contra a mineração, mas que ela respeite a legislação e dê um retorno para a gente, não é só para os donos das mineradoras, né? É isso que eu defino. Professor, vou colocar para a gente terminar aqui uma imagem que ficou... foi fantástica essa imagem, tá? O artista é o Rafael de Paulo e Silva, que fez essa foto, essa montagem aí, na verdade, do edifício Acaiaca, né? Respirando. O tema é BH no contexto de crise climática que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso. Então, eu gostaria que a população de Belo Horizonte enxergasse que nós estamos no meio de uma crise climática e a única candidatura à prefeita que coloca isso na linha de frente, né, é a campanha da Duda. E a minha campanha como vereador também, eu coloco isso muito fortemente, né? Arborizar a cidade é importante. Essa questão dos incêndios, eu tenho uma proposta para a gente colocar sensores nos pontos onde frequentemente, todo ano tem incêndio, para que no menor sinal de fumaça, o Corpo de Bombeiros seja notificado. Isso é uma proposta fantástica. Eu vou colocar, fiz isso como proposta também, emenda impositiva minha para o Corpo de Bombeiros, para ajudar no combate aos incêndios em BH, para a gente não ter que viver isso que nós estamos vivendo. Né? De ter que fechar a janela, professor, para não deixar o ar entrar dentro da nossa casa, para os nossos filhos não terem que respirar isso. Né? E dá para resolver no âmbito da cidade, arborizando a cidade e combatendo melhor os incêndios. Então, dá para fazer no âmbito da cidade, né? É um absurdo que a gente esteja vivendo isso e a prefeitura não tem resposta nenhuma para isso, né, professor? O que o senhor acha da crise climática que nós estamos vivendo? É assustador, porque parece que a gente está num filme de ficção científica, muitas vezes, ou desses filmes de apocalípticos. A gente fala disso há muito tempo, mas chegou antes do que a gente imaginava, né? A nossa campanha, nosso plano de governo para Belo Horizonte já traz, antes dessa situação se agravar aqui com a qualidade do nosso ar, a gente já é a única candidatura que fala da questão da emergência climática, fala da necessidade da política pública para lidar e garantir não só um ar respirável de boa qualidade, mas água.
sistematicamente, semanalmente, falta água em vários bairros de Belo Horizonte. Exatamente. E se a gente não cuidar do nosso ar, a gente também não cuida da nossa água. Isso é o mais elementar para a manutenção da vida. Do que adianta o desenvolvimento econômico se a gente não tiver um meio ambiente, não tiver como viver? E isso é fundamental, porque é responsabilidade de todo mundo, mas é responsabilidade, sobretudo, da prefeitura, porque se não for da prefeitura, é de quem? E o atual prefeito, Fuad Noman, ele não tem qualquer compromisso com isso. E eu fiquei escandalizado no começo da campanha, porque eu vi o candidato de extrema-direita também não tem menor compromisso. Agora que ele está falando, ontem eu falei isso do Estado de Minas. O plano de governo, nosso plano de governo, meu e da Duda, todo mundo está copiando. Até o povo da extrema-direita está falando as coisas que a gente falou no plano. Eles não têm substância. Então, assim, pelo menos isso, né? A cidade vai ganhar, ou ganhou, a gente está conseguindo fazer uma campanha com uma qualidade de debate muito melhor, por exemplo, que a de São Paulo. Estamos melhorando o debate. Pautamos o debate. Nós pautamos o debate. Então, agora é inegável. Agora não dá mais para negar, como eles fizeram, né? Com a pandemia, como eles fizeram com as queimadas, como eles fizeram com a emergência climática, como eles fazem com tudo que não os beneficia e aos seus grupinhos. Exatamente. Não dá mais para negar. Agora ainda tem gente que quer negar. Ainda tem gente que quer negar. É brincadeira. Nós tivemos a semana passada. Nós chegamos a semana passada a ficar entre as 4 piores qualidades de ar do mundo. Isso é muito grave. E o governo do estado não é comprometido com isso. O Romeu Zema é um sujeito que está comprometido com outras coisas, com outros interesses. E eles têm muito dinheiro, então eles acham que o ar, se qualquer coisa, eles têm um dinheiro para comprar um balão de oxigênio e ficar igual o índio do Acaiaca. Mas a maioria das pessoas não tem essa condição. Então, é um problema que nos afeta diretamente e é urgente que a gente faça alguma coisa. Uma coisa meio distópica, mas os bilionários, os milionários, eles talvez pensem num futuro assim, né, em que eles vão se encastelar numa redoma de vidro e respirarem, terem água e tudo, enquanto o resto da população fica no meio da fumaça. Professor, foi uma honra, tá? Fico muito feliz de ter tido essa conversa, a gente está tentando já há algum tempo. Agradeço demais a conversa. Eu queria que o senhor deixasse para quem ouvir, quem está ouvindo, dicas, né, que eu gostaria de pedir. Dicas de um livro, dicas de um filme, e no final você falasse qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto de vida, compartilhar com a gente um pouquinho essas dicas e esses insights. Olha, o dica de um livro, cara, puxa vida, tem tanta coisa boa que eu gosto, mas assim, se você não leu, leia O Grande Sertão Veredas, do nosso conterrâneo Guimarães Rosa, que é uma das grandes obras-primas da humanidade. Se você não leu, leia Grande Sertão Veredas. E se você quiser um livro para entender o Brasil, leia O Povo Brasileiro, do nosso conterrâneo também, trabalhista, Darcy Ribeiro. Mas se você quiser uma outra coisa, com outro perfil, leia, por favor, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Professor de História, olha que recurso que a gente tem para a vice-prefeitura de Belo Horizonte, um professor de História que, né, todo mundo sempre ama o professor de História, né? Todo mundo gosta do professor de História. Assim, né? Temos isso aí para a gente, a população de BH, nós temos essa possibilidade aí, de a Duda e o professor Francisco Furró na prefeitura. Um filme e um sonho. O filme eu vou falar do que vai ter agora, vai passar semana que vem, quarta-feira, lá na casa da Duda, que é o Marte 1. Foi feito para o pessoal aqui em Contagem, que é lindo, sensível, que fala de BH, fala de Contagem. Tem tanto filme bom, mas eu vou ficar nesse, para aproveitar o momento. É um filme, um livro que é mais um sonho? Isso. Um sonho? Eu tenho... Vou falar de uma coisa que... eu sou pai de um bebezinho de 1 ano e 5 meses, sabe? E depois que o meu filho nasceu, né? Assim, eu sempre fui um cara ligado à educação, sempre me preocupei demais, mas assim,
Eu não consigo mais ver uma criança sendo maltratada ou passando fome mais. Assim, é uma coisa que me dói profundamente. Então, eu tenho um sonho de que nenhuma criança passe fome nunca mais nesse mundo e nem seja maltratada. Vamos junto tentar realizar, ajudar esse sonho aí. Nem que seja ajudar. Vamos junto. Professor, muito obrigado. Sérgio, eu que agradeço, privilégio, viu, cara? Boa sorte na sua caminhada aí. Para vereador, gente, é 12.700, Sérgio Botinha, e para a prefeitura, Duda Salabé e professor Francisco. Vota 12, viu, gente? Um abração. Valeu, Sérgio. Obrigadão, meu caro. Obrigado, professor. Até mais. Vamos junto. Até mais, meu caro. Obrigado, Francisco. Valeu demais. Oi? Foi ótimo, acabou de acabar. Espera aí.